O Fantástico Mundo dos Adventistas do Sétimo Dia. Então vamos voltar ao livro aqui e vamos ler alguma coisa sobre esse livro. Quando então eles vão tratar sobre Lúcifer no paraíso, nesse livro aqui, se você começar a ler o capítulo 1, vai tratar Lúcifer assim como um cara misterioso, né? Um anjo misterioso. E ele faz um complô ali, um complô aqui, e junta uma galera ali, lá no céu, né? Uns seres angelicais. Aí ela disse aqui: deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo. Lúcifer, ele ficava fazendo panelinha no céu. É isso aqui que está escrito. Ele ia fazendo panelinha no céu e querendo ter o mesmo nível que o próprio Jesus Cristo, que aliás, Cristo é tratado nesse livro como Filho de Deus. Não como Deus, não. O Jesus Cristo, nos primeiros livros, é tratado apenas como Filho de Deus, não como o próprio Deus. Aí depois o livro das 28 doutrinas, no caso, depois daquele livro começou então a introduzir aos poucos a trindade dentro dos livros de Ellen White. Mas até então Jesus Cristo era apenas o Filho de Deus, assim como as testemunhas de Jeová ensinam. Não tinha muita diferença, tá? Na verdade, eu acho que não tinha diferença nenhuma, porque Charles Taze Russell foi um estudante dos adventistas históricos, né? Aqueles primeiros adventistas que são antitrinitários. Então, Lúcifer, ele tinha tanto livre-arbítrio, mas tanto livre-arbítrio no céu, que ele pecou, né? Porque tinha leis no céu. Vou mostrar aqui pra vocês que eles tinham lei no céu, né? Eu não sei que lei, mas tinha lei no céu. E Lúcifer, então, ele agia em misterioso segredo. Ou seja, aqui nas primeiras páginas, Deus, ele não tá nem sabendo o que Lúcifer tá fazendo. Deus não tem onisciência, onipotência, onipresença, né? Deus nem tá sabendo. Lúcifer ia matutando as coisas no céu e Deus nem sabia. O poder de Deus é tão estranho no céu, ele nem sabia o que Lúcifer estava fazendo. Então, continuando aqui, ele começou a insinuar dúvidas com respeito às leis, tem lei no céu, viu? Que governam os seres celestiais. Ou seja, você tá no céu, tem que ter lei no céu. As leis vão governar os seres celestiais, tá? Tipo, eles não pecam não, mas precisam de lei. Dando a entender que conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos. Os habitantes dos mundos. Então os habitantes dos mundos não necessitavam de tais restrições. Os anjos mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Ou seja, Ellen White entende que no céu são seres sem pecado, agora que Lúcifer vai pecar. E assim, antes de Lúcifer pecar, já tinha leis que regem todos os mundos, não apenas o céu. Então no céu tem seres que vivem, mas em todo o mundo também tem seres que vivem, tá certo? Aliás, na página 39 e 40 desse livro aqui, que é os primeiros escritos, vamos voltar aqui, 39 e 40. Página 39. O amor de Deus por seu povo. Há perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro, Ouro Card. E ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. Olha, então o anjo vem à terra, quando ele volta ele tira o Ouro Card. Não é o Mastercard e Visa Card, mas é o Ouro Card. Ele tem que apresentar o Ouro Card para alguém que vai estar ali na porta da cidade, tipo São Pedro, né? E aí depois esse anjo pode entrar para dentro da cidade. Por quê? Porque o céu é um lugar agradável. Anseio ali estar e contemplar o meu memorável Jesus. E aqui diz que há perfeita ordem e harmonia no paraíso, né? Por isso, tem leis, né, no céu. Depois continua. O Senhor me proporcionou uma visita aos outros mundos. Ela visitou outros mundos, tá? Foram-me dadas asas e o anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali, cânticos suaves. Então Ellen White criou asas e ela foi para outros mundos. Ela criou asas e foi para outros mundos. Beleza? Deu para entender, né? Vamos continuar aqui.
entre aspas, né, vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Então nos outros mundos que tem leis lá, não sei por quê, porque eles não caíram em pecado. Os habitantes da terra caíram em pecado. Adão pecou, agora todos os homens são pecadores. Mas nos outros mundos, o Adão de lá não pecou. Não comeram do fruto proibido, não comeram do fruto da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comeu daquele fruto. Só na terra que o homem pecou. É por isso que o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo maravilhoso, né, que muitos têm compartilhado os vídeos dele, é por isso que ele diz que há uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal em todo o mundo, né, habitado. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto que o povo pediu Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. Os adventistas dizem que a doutrina deles é 100% bíblica. Mas da onde será que eles tiraram esses ensinos? Será que os adventistas leram isso na Bíblia ou foram nos livros da falsa profeta Ellen White? Infelizmente, na literatura brasileira apologética, quando fala do adventismo, você vê tanta bobagem e besteira que não dá para acreditar. Tem pessoas que escrevem coisas sobre o adventismo que às vezes a gente quando lê não sabe se chora, se ri, né? Às vezes você pensa, será que eu tô louco? Acho que eu vou bater a cabeça na parede para ver se endireita o cérebro, porque tem gente com nível acadêmico, certo? Gente de nível acadêmico que escreve tanta bobagem. Leandro Quadros, você deve então rever esse seu conceito, porque talvez você realmente esteja louco. E talvez você realmente deva bater a sua cabeça para colocar o cérebro no lugar, né? Tá certo que você usou isso de forma irônica, eu não quero que você faça isso. Mas olhem só, se realmente as doutrinas da Igreja Adventista são 100% bíblicas, da onde então que retiram esses ensinos se eles não estão nas escrituras? E os adventistas costumam dizer que não é porque não está na Bíblia, quer dizer que não exista a doutrina. Mas, se eu for me utilizar desse mesmo argumento, qual então é o critério que eu vou me utilizar para saber se Joseph Smith é um profeta, Charles Taze Russell, Ruth Ford, Mary Baker, Felipe Cacol? Como é que eu vou saber então se esses profetas aí são realmente profetas verdadeiros ou não? A resposta com certeza vai ser, tem que ver se as profecias deles estão nas escrituras. Ou vocês acham que as testemunhas de Jeová não dizem que Charles Taze Russell profetizou coisas aí 100% bíblicas? Em relação ao termo seita, nós até podemos ser considerados uma seita, depende do sentido do termo. Existe um sentido positivo e um sentido negativo do termo. O sentido negativo do termo ensina o seguinte, que seita é um movimento herético, não é? Que ensina heresias, doutrinas erradas e que estão totalmente contrárias à Bíblia. Nesse sentido, o adventismo não é uma seita somente na cabeça do desinformado. Então vamos entender aqui uma coisa muito importante, você que conversa com adventistas, seja onde for. A apologética adventista sempre tem um padrão. Primeiro, eles vão desqualificar o oponente. Eles vão dizer que seu oponente teológico é mal informado, ou seja, não conhece sobre a igreja, não conhece sobre as doutrinas. Vão dizer para você ler o livro das 28 doutrinas. E também vão dizer que você é desonesto, ou os apologistas são desonestos. Como são mal informados, eles articulam refutações e sempre agem de desonestidade. E segundo ponto, eles vão diminuir, ou minimizar as diferenças. Vão dizer que outros teólogos também criam assim, sendo que a tendenciosidade deles é tão grande que eles somente vão crer no que aqueles outros teólogos creem quando aqueles teólogos que eles citam creem na mesma coisa que eles creem. Ou seja, é uma tendenciosidade. Eles citam teólogos que apenas creem no que eles creem. E você pode observar que esse é o padrão de apologética adventista.
Eles vão dizer então que somos mal informados, somos desonestos e também vão tentar diminuir ou minimizar as diferenças para, é claro, eles parecerem, uma igreja aí 100% bíblica. O adventismo não é uma seita somente na cabeça do desinformado, do teimoso que teima, em afirmar uma barbaridade dessas. Por quê? O adventismo tem no seu corpo doutrinário crenças fundamentais que fazem parte de todo o meio cristão. Será mesmo que a doutrina adventista é 100% bíblica e eles creem nas mesmas coisas do que os outros evangélicos creem? Mas os evangélicos não creem se transgredir o sábado não tem condições de ser salvo, ou se comer carne de porco não tem como ser salvo, ou que crer na imortalidade da alma é uma doutrina satânica. Eles afirmam que se você crer na imortalidade da alma, você está se utilizando aí de uma teologia do próprio Satanás, nós cremos que Jesus disse na cruz que estava tudo consumado. Eles afirmam que não, que aí é um juiz investigativo para continuar Jesus investigando a vida dos cristãos hoje, Jesus não disse que tomar café é pecado. Pelo contrário, ele disse o que sai da boca é pecado, mas não o que entra. Nós não cremos que nossos pecados serão lançados em Satanás. Nós cremos que aqueles que vão ser punidos por seus próprios pecados. E Jesus levou sobre si os nossos pecados, não Satanás. Os cristãos que creem na Trindade, eles acreditam que Jesus é um próprio Deus, não o arcanjo Miguel. Nós cremos que todas as leis apontam para Jesus Cristo, que nós não temos condições de guardar todas as leis, mas sim que Cristo guardou a lei em nosso lugar. As leis são sombras do que haveria de vir. Cristo já veio e nós cremos então que nós guardamos as leis não por nós mesmos, mas sim Cristo guardou em nosso lugar. E como nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós guardamos as leis não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Não cremos que essas leis são para extraterrestres, ou seja, seres que vivem em outros planetas. Nós não cremos que os anjos guardam o sábado, nós cremos que não há necessidade de guardar sábado no céu, porque o sábado, que é simplesmente o descanso, é a figura de Cristo. E no paraíso, nós vamos estar no descanso eterno, ou seja, não há um dia para ser guardado, mas todo Shabá é a eternidade ao lado de Deus. E poderíamos citar aqui mais uma tonelada de ensinos que não estão nas escrituras, mas que os adventistas do sétimo dia têm a ousadia de dizer que todas as doutrinas são 100% bíblicas. Eu vou convidar você a fazer uma análise do adventismo em literatura séria. Me desculpe a sinceridade, mas que não sabem nada do que estão dizendo, adventismo que não sabem nada do que estão dizendo, vá diretamente à fonte. Eu acabei de ir na fonte das heresias e encontrei as heresias nessa fonte. O que eu devo fazer agora, Será que eu devo continuar a denunciar as heresias adventistas ou eu devo me calar e aceitar essas heresias no meio evangélico? Por exemplo, este livro aqui, Tratado de Teologia Adventista Sétimo Dia, esse livro sistematiza, diríamos assim, as 28 principais doutrinas adventistas. E como eu sempre afirmo, os adventistas do sétimo dia vão te induzir a você ler o livro das 28 doutrinas, ou fontes que tratam das 28 principais crenças adventistas, para minimizar as diferenças entre eles e os evangélicos. Veja, é uma obra espetacular, mais de 1000 páginas. Se você quiser conhecer as doutrinas adventistas de modo sério, não vá nessa literatura de péssima qualidade que grandes editoras têm até publicado, mas logo a resposta vai chegar. Deus está me abençoando que eu estou sob a orientação do Dr. Alberto Tim. Graças a Deus eu estou sendo orientado pelo Espírito Santo a estudar as Escrituras e comparar com essas doutrinas adventistas e entender que essas doutrinas adventistas não são 100% bíblicas não. Vamos continuar. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Olha, o mundo tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente. Em cada folha estava escrito Vitória. Então ela pegou a asinha dela, bateu e foi num mundo que tinha 7 luas. Lá naquele mundo que tinha 7 luas, ela viu quem? O bom e velho Enoque. Chique, não? E continuando aqui, disse então o anjo: deves voltar, e se fordes fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar
todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Os 144.000 vai visitar também os outros mundos. É isso aí, essas loucuras de Ellen Goldwhite. Ela criou o Asa, visitou os mundos, viu o mundo com 7 luas, viu o bom velho Enoque, e você só não pode falar que ela tinha um certo problema, né? Ela levou uma pedrada no rosto, que isso não é segredo para ninguém, a igreja adventista fala isso, mas ela não pode ter ficado... Sei lá, o que pode ter acontecido com ela quando leva uma pedrada no rosto? Ela não pode ter ficado meio estranha, ela continua normalzinho, tá? E recebeu o Espírito Santo em 1844. Vamos continuar aqui? Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, sua lei é perfeita. Por isso permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudança na lei divina. O diabo mudou, né, a sua natureza porque ele pecou. E a proposta era de mudança da lei divina. Você sabia que o pecado do diabo é que ele transgrediu os mandamentos no céu? É isso que está. Patriarcas e Profetas na página 15, né, no capítulo 1. Outro ponto aqui. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Lúcifer concluiu que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia levar todos os mundos. O foco de Lúcifer não era causar uma rebelião no céu, os seres celestiais ir contra Deus, mas o foco mesmo era causar rebelião em todos os mundos. Extraterrestre mesmo, pessoas que moram em outros planetas. Então Lúcifer, ele iria fazer uma bagunça geral em todo o universo. Lembrando que antes de Lúcifer não havia pecado, né? Mas a lei. Que lei será que tem no céu, hein? Tipo, não furtarás. Não furtar o quê que furtaria no céu? Não adulterarás. Os adventistas creem, né, que anjos podem fazer sexo. Então um anjo faz sexo com a outra anja, que é esposa de outro anjo. Aí você vê que não é só os mormons que são meio pancados nessas doutrinas não, né? Os adventistas creem nessas coisas aí. Então há uma vida normal no céu. A cidade com homens e mulheres, crianças e tudo mais. Tanto é que a igreja adventista tem uma estátua de uma anja com seu filhinho. É isso que eles creem. Mas não é isso que eles vão te falar assim, de imediato. É aos poucos que eles vão tratando essas questões. Olha, esse vídeo aqui tá ficando já comprido. Depois vocês escrevem no comentário se quer saber mais coisas aí dos livros de Ellen White, né? Mais coisas bizarras e malucas nos livros de Ellen White. Se você quiser saber, você comenta aqui. Mas eu vou terminar falando um pouquinho sobre a serpente. Essa parte aqui é legal pra caramba. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium. Aqui é uma mediunidade espírita, hein? Disfarce, este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas. A serpente tinha asas. E enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido, pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto. Era o seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no Jardim da Paz, emboscava seu destruidor e observar a sua presa. Então a serpente voava e comia do fruto proibido. Agora na página 26, eu li a página 25. Agora a página 26. Ele próprio havia comido do fruto proibido e como resultado adquirira o dom de fala. Então o Satanás só conseguiu falar porque comeu do fruto proibido. Continuando, a serpente apanhou o fruto da árvore proibida e colocou nas mãos de Eva, que estava meio relutante. Então, além da serpente voar, ser gloriosa, toda linda, comer do fruto proibido, ela também tinha mãos. A serpente pegou o fruto e deu para Eva. Foi assim que Eva pegou. Então você pode até me perguntar, Rafael, mas a sentença da serpente não é que ela rastejaria e comeria pó todos os dias da vida dela? Sim, a sentença foi que a serpente então ela rastejaria.
Logo, se ela rastejaria, ela deveria se locomover de alguma forma. Então, eu entendo que antes da serpente rastejar, ela andava, não voava. Eu não estou sozinho, a maior parte dos teólogos entendem a mesma coisa. Antes da serpente rastejar, ela andava.